O que todo mundo vê ou lê em O Senhor dos Anéis é um coroa de 87 anos que morou com os elfos, se apaixonou por uma, tornou-se um guardião do norte, protegeu o portador do Um Anel, convocou um exército de espíritos, salvou Rohan e Gondor e foi coroado como o rei dos homens ao final. Mas a jornada do Aragorn, antes de chegar nesse ponto, também é bem interessante, então vamos a ela. E primeiro, óbvio, explicando a aparência dele, porque ninguém é tão inteiraço daquele jeito aos 87. Meu pai tem 81 e provavelmente ele não conseguiria fazer frente para um orc hoje em dia. Acontece que ele é um dos Dúnedain, homens descendentes do povo de Númenor. Esses humanos foram abençoados com uma longa vida pelos Valar como um agradecimento por terem colaborado nas batalhas contra o Morgoth lá na Primeira Era. Em média, eles viveriam umas 3 vezes mais do que o normal, que na média dos homens eram 70 anos. Alguns da casa do Elros chegaram a passar dos 400, mas exceções. Para resumir, o Aragorn viveu até os 210. E acelera para a parte na qual o Arathorn, segundo o pai dele, conhece a Giraen. O pai do Aragorn era muito mais velho do que a moça, e por isso o pai dela era um pouco contra esse casamento. Mas a mãe dela, Ivorwen, era uma espécie de clarividente e viu que desse casal poderia nascer uma esperança. E assim, após cenas que são impróprias para esse canal, o Aragorn foi feito. Só que quando ele tinha 2 anos, seu pai era o líder dos Dúnedain e acabou sendo alvejado por orcs. Então a mãe do bebê Aragorn o leva para Rivendell, onde ele é adotado pelo Elrond, que se enxergasse o futuro também teria visto que adotou o próprio genro. Detalhe importante é que quem estava junto com Arathorn quando da emboscada dos orcs eram os irmãos gêmeos filhos do Elrond, Elrohir e Elladan. Lá em Rivendell eles chamaram o bebê Aragorn de Stel, que significa esperança. Isso para que o verdadeiro nome dele, o que vinha como herança, permanecesse em segredo, pois o inimigo certamente tentaria eliminar um futuro rei que poderia unificar os homens enquanto ele ainda era uma criança. Isso quer dizer que lá em 2941 da Terceira Era, quando Bilbo e a comitiva de anãos entram em Rivendell, o Aragorn era uma das crianças que devia estar correndo por lá. Já em 2952 da Terceira Era, após voltar triunfante de uma aventura e já com 20 anos, o Elrond o chama pelo verdadeiro nome, e o entrega o Anel de Barahir e os fragmentos da espada Narsil, que cortou o dedo do Sauron. Depois disso, num belo dia de sol, que é bem ao contrário da nossa realidade porto-alegrense nos últimos tempos, o Aragorn estava caminhando sozinho na floresta, cantarolando a música da Lúthien, quando enxerga a Arwen voltando de uma visitinha na casa da avó Galadriel, onde provavelmente comeu bolinho de chuva élfico. Aos olhos dele, ela se parecia muito com a Lúthien, que diziam ser a mais bela que já existiu. Eles se apresentam e perto dela ele se sente um ninguém, como se a sua recém-descoberta linhagem não fosse nada perto da dignidade e tamanha beleza dessa elfa. É paixão à primeira vista que chama. A mãe dele nota que o filho tá diferente, e quando descobre que o filho tá apaixonado, acaba se opondo, uma vez que a linhagem dela é realmente muito mais nobre do que a dele, e mortais não deveriam se casar com elfos, pois elas vivem para sempre, etc. Já o Elrond avisa que o destino dele é estar acima de todos os homens e só pode ter escuridão no caminho que leva até isso. Por isso ele não pode ter esposa nem vínculos com mulheres até que se prove digno. Na verdade parece um papo de sogro tentando espantar um pretendente. Assim ele se despede da mãe, de Rivendell, da Arwen e vai pro mundão, virando um dos Rangers do Norte. Ele logo se torna um dos líderes dos Dúnedain e em 2956 conhece um mago chamado Gandalf, o Cinzento, que em pouco tempo vira um grande amigo. O mago o aconselha a ficar de olho na região do Condado e arredores, onde ele passa a ser conhecido como Passo Largo. Nos anos seguintes ele leva os homens do ocidente para as batalhas contra os aliados do Sauron. Mas para não revelar sua verdadeira identidade, ele se chama Thorondil. Primeiro ele vai a Rohan, serve ao rei Thengel, que é pai do Théoden, e já em Gondor ele luta pelo regente Ectelion II, pai do Denethor. Esse rei gente o adorava porque ele mostrava ser um grande guerreiro e líder tanto por terra quanto por mar, onde conseguiu destruir uma frota dos navios dos corsários de Umbar e garantiu uma grande vantagem aos homens de Gondor. E devido a essa sua fama em Minas Tirith e o fato de se tornar um dos preferidos do regente, acabou despertando o ciúminho e implicância do Denethor, que era uma criança e acabou se sentindo de lado, o que soa familiar quando a gente pensa em um pai que tem preferência por um filho ao invés do outro.
mas o Thorondil avisa o regente que ele tem outras demandas e parte de lá. O sentimento do povo de Gondor é que eles perderam um grande guerreiro. Ele passa a viajar para o leste, o extremo sul, e lá ele aprende sobre os diferentes povos e culturas e começa a compreender por que eles se aliaram ao Sauron, em sua maioria. Já em 2980, quando ele tinha 49 anos, ele resolve dar uma passadinha por Lórien, e quem estava lá? A Arwen, visitando a sua vovó, Galadriel. Lá ele ganha vestes prateadas que substituem as roupas velhas e sujas de viagem, e eles ficam por um tempo juntos. E é lá, olhando a sombra crescente no leste e o crepúsculo, que ela diz que se alegra por ter alguém como ele, com a grandeza e altivez, combatendo o mal para tentar salvar a Terra-média. Ao que ele responde que a esperança que ela tem nele é o que o alimenta a seguir em frente. Entre outras coisas doces que eles ficam falando um pro outro, e só de pensar já me deu uma cárie. Mas o fato é que é nessa conversa que ela escolhe ter uma vida mortal. E é aí que ele entrega a ela o Anel de Barahir como um anel de noivado. Depois disso ele vai pra Rivendell encarar o sogro, que ao ficar sabendo disso, diz que a filha dele não vai se casar com ninguém menos do que o rei de Arnor e Gondor. Ou seja, quer casar com a minha filha, vai fazer por merecer primeiro, vai ter títulos e nobreza. Já no ano de 3001 da Terceira Era, com o Sauron já revelado e estabelecido em Mordor, o Aragorn está na caça do Gollum a pedido do Gandalf. Aliás, esse é o mesmo ano da festa de 111 anos do Bilbo, quando o mago começa a suspeitar que o anel mágico do seu hobbit preferido é o Um Anel. Em 3007 ele vê a sua mãe pela última vez, já habitando entre o seu povo e não mais em Rivendell, e entre outras coisas, nessa conversa ela se despede, porque ela sente que a vida tá no final para ela, e diz que deu esperança aos Dúnedain, mas não guardou nenhuma para si mesma. Porque, afinal de contas, ela deu aos homens o Stel, a esperança, uma criança que no futuro poderia se tornar o rei e unificar os reinos dos homens. Frase que ele repete no último filme da trilogia, mas que na verdade pertence a uma mulher que ainda jovem acabou perdendo o marido e enxergando quão grande era a escuridão e os caminhos perigosos que seu filho teria que percorrer, fez o que era possível para que ele chegasse aonde todos esperavam. Mas voltando a caçar o Gollum, ele finalmente encontra a criatura no ano de 3017. Ele viaja se escondendo de tudo que é jeito para não ser visto por espiões do Sauron, até que finalmente consegue entrar na Floresta das Trevas e deixa o bicho com o Thranduil, pai do Legolas. Essa caçada ao Gollum e como eles viajaram juntos merece um vídeo à parte. E o que acontece é que o rei élfico mantém a criatura em cativeiro até que o Gandalf chegue para interrogá-la. Quase um ano depois, o Gandalf contra o Aragorn o plano do Frodo de deixar o condado em setembro. O Hobbit carrega o Precioso e vai encontrar o mago na estalagem do Pônei Saltitante em Bree. Só que um tempo depois, o Aragorn ouve que o Gandalf sumiu e também que as pessoas estão avistando Nazgûl nos arredores. Nisso, ele sabe que o Frodo já tá na estrada e começa a vigiar. Finalmente, dia 29 de setembro, mesmo dia que várias pessoas que eu gosto fazem aniversário, os 4 hobbits chegam na estalagem e veem um tal de Passo Largo os encarando num canto, que seria o guia deles na sequência e os levaria até Rivendell, que foi a sua casa durante toda a infância. E o resto vocês já sabem. Para saber mais sobre esse anel que ele deu de noivado a Arwen, no Anel de Barahir, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui. E eu já tinha avisado em outro vídeo sobre não ser uma coincidência ele estar em Bree no momento que os hobbits chegam. E eu vou deixar ele aqui para quem quiser conferir. Obrigado por assistir e até mais.